Olá, seja muito bem-vindo ao canal Celulose Sem Mistério. Hoje eu quero começar com uma pergunta simples. Você sabia que a diferença entre dois equipamentos de lavagem pode impactar diretamente no custo da celulose, consumo de químicos e até na qualidade da polpa? Pois é exatamente isso que nós vamos entender agora. Hoje nós vamos comparar dois gigantes nas linhas modernas de lavagem. As prensas lavadoras, Wash Press, e os Drum Displacement Washer, ou os famosos DDWs, né? Então fica comigo até o final desse vídeo, que você vai conhecer um pouquinho mais desses equipamentos e vai tirar várias outras dúvidas. Dentro de qualquer fábrica de celulose, um dos maiores desafios é reduzir o custo de produção. E quando olhamos para essa conta, o primeiro grande custo é, claro, a madeira. Mas logo em seguida vem ele, o consumo de químicos. E é aqui que entra o ponto-chave da nossa aula. O processo de lavagem é um dos responsáveis por reduzir significativamente esse consumo. Ou seja, quanto melhor a lavagem, menos químicos você precisa nas etapas seguintes. Por isso, entender bem os equipamentos é fundamental. Antes das tecnologias modernas, vários equipamentos dominavam o processo de lavagem da polpa marrom. Talvez você já tenha visto ou ouvido falar de filtros a vácuo, difusores atmosféricos, difusor pressurizado e até mesmo as lavadoras, né? Eles foram muito importantes, mas hoje, quando falamos de projetos modernos, duas tecnologias se destacam pela eficiência e performance: as prensas lavadoras e os DDWs. A prensa lavadora é um equipamento que utiliza os princípios de lavagem por diluição, engrossamento e deslocamento. Ela é uma tecnologia já consagrada, né, e muito confiável. Para você ter uma ideia, as primeiras prensas começaram a operar lá em 1954, ou seja, são mais de 60 anos de evolução. Já o DDW é um equipamento mais recente, baseado em deslocamento hidráulico e engrossamento dentro de um tambor giratório. Seu primeiro protótipo entrou em operação em 1983 e de lá para cá essa tecnologia se tornou uma das mais utilizadas em grandes linhas de fibra ao redor do mundo. O funcionamento da prensa é dividido em três etapas. Primeiro, a pasta entra no equipamento por uma espécie de caixa de entrada, né, ou rosca. Depois, a polpa vai sendo comprimida contra os flaps, onde temos a entrada de um fluido limpo, que por deslocamento passa pela polpa, levando junto as impurezas. E terceiro e último passo, após a lavagem por deslocamento, temos uma seção final de prensagem entre os rolos, né, onde temos um desaguamento, chegando a consistências entre 30% a 35%, e esse processo mecânico intenso permite uma remoção do licor muito grande, trazendo uma boa eficiência de lavagem, né, e uma boa qualidade da polpa de saída. O DDW funciona de uma forma diferente. Ele utiliza um grande tambor, parcialmente submerso na polpa, né, que gira lentamente. Conforme o tambor gira, a polpa passa por diferentes zonas, né? Primeiro ocorre a formação da manta. Depois vem as zonas de deslocamento, onde a água limpa empurra o licor sujo através da manta. E por fim, a pasta já lavada é descarregada em uma consistência controlada. Enquanto a prensa trabalha principalmente com força mecânica, o DDW trabalha com um fluxo hidráulico contínuo, né, através do equipamento e da polpa. Bem, pessoal, agora a gente vai ver um pouquinho das diferenças entre esses dois equipamentos, né? Vou compartilhar com vocês aqui agora um material onde a gente vai conseguir ver as principais diferenças, as vantagens, desvantagens, né? Por que escolheram a prensa? Por que escolheram um DDW, né? Bem, turma, vamos direto para o conteúdo, né? Falar um pouquinho das diferenças entre os nossos equipamentos aí, né? A gente fala um pouquinho das principais diferenças entre as prensas, né, nosso Wash Press, e os DDWs, né, o Drum Displacement Washer. Começando pela consistência de entrada, enquanto a prensa trabalha em um range de 3 a 9% de consistência na alimentação, o DDW já trabalha com 4 a 11%, né? Ele tem um range um pouco maior, né, absorvendo consistências maiores em sua alimentação. Já na consistência de descarga, a gente vê a prensa descarregando de 28% a 35% de consistência, uma consistência bem alta. E a gente vai ver o quanto que isso traz de benefício na questão de consumo de água, né? Mais à frente a gente fala um pouquinho disso novamente. O DDW já descarrega entre 12% e 16%, né? Claro, já vi DDWs aqui no Brasil mesmo, né, plantas com 18%,
19% de consistência, né? Mas aí são projetos um pouco diferentes. O DDW, naquela época, os projetos ainda tinham uma bomba de vácuo individual para cada DDW. Os projetos mais novos, essa bomba de vácuo ela atende 3, 4 DDWs, né? De uma vez, né? Isso acaba mudando um pouco essa eficiência do vácuo ali e a consistência na descarga. O princípio de lavagem, na prensa a gente tem o princípio de lavagem por diluição, engrossamento e deslocamento, né? Já no DDW a gente tem por engrossamento e deslocamento. A eficiência de lavagem, né, na prensa lavadora é entre 3 e 5, medido como E10, né? Enquanto o DDW de 2 estágios, ele de 9 a 10, né? Então aqui a gente já vê uma grande diferença na eficiência de lavagem. A gente vê 10 contra 5, o DDW é o dobro, né? Então, para um DDW eu precisaria de 2 prensas para entregar a mesma eficiência de lavagem. Pô, Cleiton, e o que é esse E10, cara? Aqui a gente consegue ver uma tabelinha comparativa onde a gente vê um E10, né? Considerando um fator de diluição de 2 aqui, né? Então a gente vê que os DDWs, né? A gente tem DDW de 4 estágios de lavagem aqui, né? Que ele entrega de 12 a 15, né? Na eficiência de lavagem. Mas o que a gente está falando é esse de 2 estágios, de 9 a 10. É o mais comumente utilizado nas áreas marrons. Em projetos específicos tem mais estágios, até 4 estágios. A prensa de 3 a 5. E tem difusores pressurizados, que aí entrega de 3 a 5, como se fosse uma prensa. Difusor atmosférico simples, difusor atmosférico duplo, né? Difusor pressurizado, filtro a vácuo, né, que 2 a 4 a gente consegue ver a eficiência de lavagem, né, quando você compara uma prensa, ela é menor, comparada ao DDW, ela é bem menor, então é um dos primeiros equipamentos aí, né, que a gente não tem a mesa lavadora, né, mas a mesa ainda é tão antiga quanto o filtro a vácuo. Mas o que é esse E10? Bem, o E10 é um cálculo matemático que a gente vai conseguir ver a eficiência de lavagem. O legal é que você consegue comparar diferentes equipamentos aqui, tecnologias, né, numa mesma base, né. Ele vai considerar as concentrações de evasões de entrada, tanto do fluido de alimentação do equipamento, quanto do fluido utilizado para lavar, da saída do equipamento e do filtrado que sai. Então, aí você pode utilizar o fluxo e o DQO. Então, eu pego o DQO da entrada, DQO da saída, o DQO do fluxo de lavagem, o DQO da extração do licor que está extraindo do equipamento, né? Posso usar também sólidos dissolvidos, os sólidos da entrada, sólidos da saída, sólidos do chuveiro, sólidos da licor extraído, enfim. Você consegue medir essa eficiência de lavagem de diferentes formas, né? Diferentes formas aí. E agora vamos falar um pouquinho das vantagens, né? A prensa e o DDW. Primeira vantagem da prensa, baixo consumo de água. A gente falou ali, né? E aqui o efeito da consistência ele é bem expressivo, né? Porque a gente tem um conceito de fator de diluição, né? Que é a quantidade de água que eu coloco a mais em relação à água que acompanha a polpa na descarga, né, do equipamento. Então, sim, se eu tenho um fator de diluição de 2, né, eu uso lá um fluxo de lavagem, vamos supor, 400 metros cúbicos hora, né, para atingir um fator de diluição de 2 em uma determinada produção. E a minha consistência está em 20. Aí essa consistência vai para 35, aumentou a consistência. Então, a quantidade de água que sai com a polpa é menor, né? E eu estou com a mesma lavagem, então a quantidade de água que eu estou colocando a mais em relação a que sai com a polpa, ela aumentou. Então, meu fator de diluição sobe. Se eu não quero que o meu fator de diluição sobe, eu vou reduzir meu fluxo de lavagem, né? Então, consistências mais altas, preciso menos água de lavagem para manter o mesmo fator de diluição. E aqui a prensa, ela tem uma vantagem muito grande nesse sentido, né? O DDW, uma vantagem dele é eficiência de lavagem, né? Então, ele tem, a gente viu ali no E10, né? Para um DDW, a gente precisaria de 2 prensas para poder entregar a mesma eficiência. O menor custo de manutenção é uma vantagem da prensa, né? O DDW ele tem maior robustez, né? Absorve bem oscilações de consistência e fluxo, né? Então, variou a consistência, variou o fluxo na entrada dele, vai absorver. A prensa a gente vai ver que é uma desvantagem isso aí, né? Variações bruscas de consistência e fluxo, a prensa vai dar torque alto e vai parar. Você pode ali, de repente, não afastar rolos e tentar partir rolos, ela vai rodar. Mas a maioria das vezes isso não funciona, aí você tem que abrir realmente os flaps, baixar a bacia da prensa, né, o watt ali, para poder fazer uma limpeza e rodar a prensa. Outra vantagem, né, alta consistência de saída, a gente já comentou. Vantagem do DDW, menor número de equipamentos, né, de lavagem são necessários para entregar uma mesma eficiência de lavagem, né?
O menor investimento inicial é uma vantagem da prensa, né? O DDW ele é mais caro, né? Baixa taxa de perda de fibras, o DDW perde pouca fibra, então a perda de fibras no DDW é baixa, né? A gente vai ver que isso é uma desvantagem da prensa, ela tem alta perda de fibras. A prensa é uma vantagem, né? Facilidade de acesso à manutenção, é muito de seus componentes, né? Você abrindo o flap ali, cara, você já vê ali a selagem longitudinal, né? Você já vê os selos laterais. Você consegue ver ali o Dr. Blade, né, a régua de selagem ali em cima. Então, assim, é muito fácil de você ver os componentes internos da prensa ali e acessá-los. Em contrapartida, o DDW não é assim. Você tem que tirar a capota, dentro da rosca de descarga, não é fácil, não. Vamos para a desvantagem, né? A gente já falou muitas delas aqui durante a fala ali. Baixa eficiência de lavagem comparada a um DDW. Claro, né, gente? Se a gente for pegar lá um filtro a vácuo, né? Até mesmo o difusor atmosférico, difusor pressurizado, a gente vai ver que a prensa ela tem uma eficiência de lavagem melhor. Mas aqui a gente está falando comparado ao DDW. Maior investimento inicial por equipamento, né? O DDW é mais caro. Perda de fibras, uma grande desvantagem da prensa, né? Porque assim, o selo tem muitos selos, né? Sistemas de selagem, que aí, se esses selos desgastam ou danificam, permite a passagem dessa fibra junto com o filtrado, né? Isso acontece durante a campanha da prensa com mais frequência do que com o DDW. Alto custo de manutenção é uma desvantagem do DDW. Maior número de equipamentos de lavagem para o mesmo E10, né? Então, eu quero um E10 na saída da minha área marrom de 20. Eu ponho 2 DDWs em série, que é 10 e 10 dá 20. Mas e a prensa? Eu preciso botar 4 prensas, porque cada uma dá 5, então 5, 5, 5, 5. Vai dar 20. Então eu preciso de mais equipamentos. Baixa flexibilidade e variações de fluxo consistente, a gente já falou, né? Uma desvantagem da prensa, né? Dificuldade de acesso aos seus internos para intervenções no DDW, a gente já falou também, né? E, bem, pessoal, esse aí era o material que eu queria compartilhar com vocês, né? A gente viu um pouquinho das diferenças entre os dois equipamentos, por que escolher um, por que escolher o outro, né? Então depende muito do que a gente busca para o nosso projeto, ok? Então, resumindo, tanto a prensa lavadora quanto o DDW são equipamentos extremamente eficientes, né? Mas cada um deles tem suas vantagens dependendo da estratégia da fábrica, do volume de produção e dos objetivos de eficiência da linha. Mas, Clayton, e aí? Qual é melhor, a prensa ou o DDW? Bem, gente, a resposta vai ser depende. Aquela resposta política, né? Mas é isso aí mesmo, gente. Depende do que você busca. Se você vai instalar uma fábrica em uma região que tem muita carência de água, né, baixa disponibilidade de água, muito provável que a planta vai selecionar a prensa nesse momento, né? Porque ela tem um baixo consumo de água quanto comparado ao DDW, né? Claro que você tem que avaliar todo o balanço da fábrica, né? Se eu vou montar uma planta como um todo, eu vejo o consumo de água geral da planta, né? Cozimento, branqueamento, toda a planta de celulose, né? Recuperação, tudo junto. Agora, se eu estou fazendo um rebuild, um upgrade, ou é só um estágio de lavagem, alguma coisa nesse sentido, aí com certeza isso vai ser bem pertinente. Mas depende muito do que você quer. Cleiton, eu quero uma planta com baixo consumo de água. Então, vai para a prensa. Não, mas eu quero uma planta que vai me dar um baixo consumo de químicos e alta eficiência de lavagem. Então, vai para o DDW. Mas eu busco um equipamento robusto que vai absorver variações e tal. Então pega um DDW. Mas eu quero com baixo consumo, com baixo custo de manutenção e um equipamento fácil de se fazer manutenção, fácil acesso e tal. Então vai para a prensa, né? Então, gente, como vocês viram, depende do que a gente busca, do que a gente quer em nosso projeto. Bem, se você gostou dessa aula e quer ver conteúdos mais técnicos como este, deixe seu comentário aqui embaixo. Curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que trabalha na área, né? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. We don't talk anymore.